Você está no canal da Manu Recomenda. Eu sou Erasmo Silva, o pai da Manu, e o canal da Manu tem como objetivo, né? Todos os meses a gente abre uma caixa do Review, que é o clube de assinatura do Dois Dedos de Teologia. E aí a gente se diverte, eu me divirto com ela quando chega a caixa e ela sente o prazer e o desejo de abrir a caixa, ver o que é que vem dentro e tudo, e aí a gente faz a apresentação do material que vem dentro. Portanto, eu estou aqui para fazer um vídeo, né? E eu tenho uma ideia de fazer aqui 6 vídeos e postar aqui no canal dela em um texto de Atos que chamou minha atenção e eu pretendo compartilhar com vocês, para aqueles que acompanham o canal da Manu. E eu quero ler o texto com vocês e no decorrer da leitura e do que eu for me expressando, eu vou falando a minha proposta. Eu quero ler Atos, capítulo 2, verso 42, diz o seguinte: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A minha proposta aqui, pessoal, é com esse vídeo e com os outros que eu pretendo fazer a seguir, é que eu quero falar de um tema específico aqui nesse texto, pelo menos no texto de Atos do capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, de um tema importante, de muita relevância para os nossos dias, e que se aplica ao nosso contexto de comunidade de igreja, que é os efeitos de uma vida cheia do Espírito Santo ou os efeitos de uma comunidade bíblica, né, de uma comunidade evangélica cheia do Espírito Santo. E o primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo, que eu quero ver aqui no texto com vocês, é que a primeira evidência de uma vida ou de uma comunidade cheia do Espírito Santo é que ela é comprometida com doutrina. Perceba que o texto diz, no verso 42 de Atos capítulo 2, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo que Lucas menciona aqui, que o autor do livro de Atos é Lucas, e do evangelho que carrega o seu nome, Lucas, né? E Lucas vai descrever aqui a primeira evidência, né? O primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Dentro de um contexto, quando você vê Atos capítulo 1, depois que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a gente vai ver, como efeito dessa descida do Espírito, depois da pregação de Pedro, uma pregação que tinha Cristo como centro, depois disso tudo, que eles começam a se reunir como igreja, o primeiro efeito de uma comunidade cheia do Espírito Santo é perseverança no ensino. Como podemos dizer de alguém que é cheio do Espírito Santo e não gosta de doutrina, de ensino? Ele não gosta de ouvir nem a palavra ensino. Ele nunca frequentou uma escola bíblica. Ele não tem o prazer, ele não tem o desejo de aprender. E o primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo para aqueles que vivem em comunidade, aqueles que dizem ter o Espírito, é que eles perseveram no ensino. Eles vão aos cultos para aprender. Nós devemos ir aos cultos, além de servir a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltá-lo, de bendizer, é ir aos cultos. E consciente de que a gente vai lá ouvir uma pregação bíblica, cristocêntrica, teocêntrica,
e a gente vai sair de lá alimentado, fortificado. Então, o primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo, e que ao decorrer dos vídeos a gente vai ver outros efeitos, é que uma primeira evidência de uma comunidade, de um crente cheio do Espírito Santo, é que ele ama aprender. Os efeitos de um crente cheio do Espírito Santo é alguém que ama aprender. Ele está sempre aprendendo. Ele sente o desejo de estar aprendendo. E poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos, que o próprio Jesus escolhera. Ora, e dentro desse contexto havia 3.000 alunos no jardim de infância, aprendendo com os apóstolos. Eles tinham desejo de estar ali sentado aos pés dos apóstolos aprendendo. Os ensinos que o próprio Jesus transmitiu para eles, eles agora estavam transmitindo a outros, debaixo do poder do Espírito Santo. Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. Isso aqui é um ponto importante para que a gente acolha no nosso coração. Porque tem muitos crentes que vão aos cultos não para aprender, mas para sentir arrepios. Culto, para ser culto para ele tem que sentir um arrepio na alma, no corpo. Culto só foi culto e Deus só se manifestou se ele sentir arrepios, se ele falar em línguas. Culto, para ser culto para esse determinado crente, ele deve falar em línguas. Porque se não falou em línguas, não sentiu arrepio, não pulou, não rodopiou, não fez esse tipo de coisas, não foi culto. Ele perdeu o tempo dele. Mas o texto é enfático, é claro. Não precisamos de outra coisa. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Esse é o primeiro efeito de uma vida, de uma comunidade cheia do Espírito Santo. É perseverar. Ora, o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Só ler João 14. Acompanhe comigo. João 14, 17. E o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Em João capítulo 15, verso 26, vai dizer: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, e esse dará testemunho acerca de mim. Vamos ver o capítulo 16, verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito é o Espírito da verdade. O que predomina nos nossos dias é esse anti-intelectualismo. As pessoas suicidam o próprio intelecto. Não, irmãos, pessoal. É o Espírito da verdade. E esses primeiros discípulos também não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor que eles precisavam, podendo dispensar completamente os mestres humanos. Não, temos o Espírito, recebemos o Espírito, não precisamos mais de mestres humanos. Não precisamos mais de pastores. Meu querido, o texto é claro em Atos 2. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Se isso fosse verdade, se não precisasse mais de pastores, não precisasse mais de mestres, nós não teríamos
necessidade nenhuma daquilo que Paulo escreveu, e pelo contrário, né? Teríamos um espírito de confusão em nosso meio, não de ordem. Só ler Efésios 4:11, onde ele vai dizer lá, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Pastores e mestres. Como é que eu vou dizer que não preciso mais de pastor porque eu tenho um espírito? Meu querido, Deus deu mestres, pastores para a igreja, e não a igreja para pastores e mestres. Portanto, pastor que está me ouvindo agora, mestre, evangelista, seja lá o que for. Se Deus lhe chamou, lhe vocacionou, você está pastoreando um rebanho, tenha compromisso com o seu rebanho, não transfira as suas responsabilidades, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não transfira as suas responsabilidades como líder, como pastor que Deus designou, que Deus deu àquela comunidade para outros. Não sejam maricas, como dizia Iago Martins. Não seja um frouxo, pregue expositivamente para o seu rebanho. Não transfira para outros. Deus chamou você, lhe deu autoridade. Pregue, alimente o seu rebanho. Cuide do seu rebanho, trate o seu rebanho com pregação bíblica, com a pregação cristocêntrica, com a pregação teocêntrica e não com uma pregação antropocêntrica. Tire, remova o antropocentrismo da sua comunidade, remova as músicas antropocêntricas, comece a colocar louvor de adoração teocêntrico, cristocêntrico na sua igreja. Chega, basta! Pregue! Eles estavam ali porque eles tinham consciência que precisavam aprender, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Eles assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receber instruções, e nisso eles perseveravam. E você que está aqui no canalzinho da Manu, me ouvindo, que chegou aqui, não sei como, que é cheio do Espírito Santo, que se diz ser cheio do Espírito Santo e que talvez diga que tem que congregue uma igreja avivada, a minha pergunta para você: tem perseverado nos cultos de doutrina? Tem perseverado no ensino, na sã doutrina? Você senta para aprender? Você tem perseverado nas escolas dominicais, nas escolas bíblicas? Ou seu negócio é, não preciso dessas coisas. Está escrito que abre bem a tua boca e eu te encherei. Está escrito que o Espírito da Verdade iria me guiar em toda a verdade, eu não preciso disso. Irmão, isso é um suicídio intelectual, é um estupro à própria Escritura. Sente para aprender, meu querido. Não entre nesse erro, não enverede por esse caminho de que Deus vai me revelar na hora. Pastor, você, pelo amor de Cristo Jesus, estude as Escrituras, medite nas Escrituras, se debruce sobre as Escrituras. O que alimenta uma igreja é a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse para Satanás, não é no deserto. Nem só de pão viverá o homem, nem só de música viverá o homem, nem só de teatro viverá o homem, nem só de entretenimento viverá o homem, nem só de qualquer outra coisa, ou se você bebe do pragmatismo moderno. Não! Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus confiou você a essa comunidade, então seja um pastor bíblico, seja um mestre, alimente o seu rebanho, pregue biblicamente, cristocentricamente, teocentricamente.
Centre a sua pregação na glória de Deus. Vise a glória de Deus na pregação. Portanto, Deus designou uns para apóstolos, outros profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Perceba que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E perseverar no ensino dos apóstolos não quer dizer que o povo não se desviou das doutrinas apostólicas ou permaneceu ortodoxo. Quer dizer também que eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos. Isso quer dizer que eles eram alunos, os discípulos, ávidos por conhecimento sobre o comando dos seus mestres. Deus tem um compromisso, meu querido, com a palavra. Ele tem zelo pela palavra. Uma igreja fiel não pode mercadejar a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja neotestamentária, no sentido de que ela estuda o Novo Testamento e se submete às suas instruções. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra. E então, a minha pergunta para você, para a gente encerrar esse primeiro efeito de uma vida, de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Você tem passado nesse primeiro teste? Se você diz ser um crente num contexto pentecostal, né, um canela de fogo, é perseverar na doutrina. Se você é um crente canela de fogo mesmo, você persevera na doutrina. Fácil é ter fogo nas canelas e nas mãos. Quero ver ter fogo no coração. O seu coração arde, inflama por ouvir a palavra de Deus. O seu coração sente aquele arder, aquele queimar pela palavra de Deus. Como o coração daqueles apóstolos ali que iam a caminho de Emaús, em Lucas 24:32, onde eles disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria a Escritura? O seu coração arde quando o seu pastor abre a Escritura e ele vai ler o texto e ele vai pregar biblicamente, cristocentricamente, teocentricamente, ele vai pregar somente a Escritura, e o seu coração arde, o seu coração inflama, o seu coração queima? Ou você apenas está buscando experiências místicas? Portanto, eu encerro esse vídeo aqui perguntando para você: você é um crente cheio do Espírito Santo? Se é, você tem perseverado na doutrina. A gente continua no próximo vídeo. No próximo vídeo eu falarei sobre um outro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus em Cristo os abençoe e nos veremos nos próximos vídeos.